O que você faria se o mundo te apontasse o dedo sem ao menos te ouvir? Se a sua vida coubesse numa única palavra injusta, ladra, você cederia ao medo ou defenderia sua dignidade até o fim? Quantas vezes você já teve que engolir o choro para não perder o emprego, a paz, a esperança? Hoje, nós vamos caminhar com alguém que escolheu permanecer de cabeça erguida, mesmo quando tudo dizia para se curvar. Essa é a história de uma mulher simples, de fé firme, que aprendeu cedo que o brilho de um coração honesto é maior que o de qualquer joia do mundo. O relógio marcava 5h40 quando o ônibus chiou na parada da Rua das Figueiras. A cidade ainda bocejava e o friozinho da manhã desenhava fumaça na boca de quem apressava o passo. Vera saltou com sua bolsa de pano cruzando o peito e a marmita de alumínio bem fechada. Trazia nos olhos um cansaço antigo e por trás dele uma determinação que parecia rezar a cada passo. Senhor, guia-me hoje. Afasta de mim a língua dos soberbos e me dá mãos firmes para servir. Vera era faxineira em um prédio comercial no centro. Do lado de fora, a torre de vidro refletia o céu cinza. Do lado de dentro, a correria de executivos, saltos apressados, café e recados urgentes. No 18º andar, funcionava a jornada mais desafiadora dela, a sede da Pires & Santos Consultoria, um universo de ternos caros, risadas contidas e ar-condicionado potente. E no topo dessa colmeia brilhava Arthur Pires, dono de voz grossa, dentes perfeitos e olhar que cortava como lâmina. Ele não era mau por esporte, era pior. Acreditava que estar acima lhe dava o direito de não ver quem estava abaixo. Mas Vera via tudo, não por curiosidade, mas por vocação. Quem limpa aprende a enxergar o que os outros deixam cair. Ela notava a caneca esquecida, o papel amassado com rabiscos de uma ideia que não deu certo, o olhar da secretária tentando não transparecer o nervosismo quando recebia uma bronca. E, acima de tudo, enxergava a si mesma. Quando passava o pano embaixo das mesas, conversava com Deus em silêncio. Eu sei que o Senhor me vê. Se o mundo me trata como invisível, o Senhor me chama pelo nome. Naquela segunda-feira, havia um brilho diferente no escritório. Não era só a luz do sol filtrando pelas cortinas automáticas. Era uma vibração meio elétrica, sussurros atravessando corredores. Reunião com um cliente internacional. Contrato milionário. Hoje é dia grande, comentou o segurança José, com quem Vera trocava um bom dia de verdade. Dia grande para eles, né, Zé? Para nós é pano e corredor igual. Ela riu, ajustando a luva. Ao entrar na sala de reuniões, Vera prendeu a respiração. Tudo estava em ordem. Cadeiras alinhadas, jarra de água com gelo novo, a toalha branca bem esticada. No centro da mesa, um porta-joias estreito e elegante repousava como um segredo. A secretária, uma moça na casa dos 30 chamada Mirella, sussurrou. Não mexe nisso, tá? É da esposa do chefe. Ele pediu para guardar aqui até a reunião acabar. Vera assentiu com um sorriso pequeno. Nem passaria por sua cabeça tocar naquele objeto. Ela estava terminando de lustrar o vidro da mesa quando a porta se abriu como um vento. Arthur entrou, dominando o espaço. Terno impecável, relógio caro cintilando. Vera, capricha. Hoje não pode ter nada fora do lugar. E, por favor, cuidado com isso. Ele apontou com o queixo para a caixinha elegante. É um anel antigo, presente de família. Não quero sustos. Vera apertou a luva no punho. Pode deixar, doutor. Tudo vai ficar impecável. Ela não gostava do jeito como ele não olhava no olho, como se falasse com o ar em volta dela, mas respirou fundo. Servir é também um lugar de honra, lembrava as palavras de sua mãe. Os minutos voaram, a equipe entrou, checklists foram confirmados e a reunião começou. Vera recolheu os panos, guardou os materiais e seguiu para a copa.
Enquanto lavava a louça de uma sala vizinha, pensava no aluguel que venceria naquela semana, nas parcelas do remédio da filha, Dora, e na promessa de que, se tudo desse certo, conseguiria comprar um tênis novo para o neto. Ó Deus, dá-me hoje o pão e o respeito. Um sem o outro é fome em dobro. Quase 2 horas depois, o andar inteiro pareceu prender a respiração. A reunião tinha sido um sucesso. Risadas, parabéns, euforias contidas, porque gente importante não se permite exageros. Quando os risos se apagaram como vela, Vera voltou à sala para recolher copos e checar a mesa. Foi então que notou: o porta-joias estava aberto. O gesto foi simples. Vera esticou a mão e fechou a tampinha com delicadeza. Ao tocar, ouviu um cliquinho metálico e um arrepio atravessou a coluna. Uma lembrança do cuidado. Não mexa, dizia a frase antiga na cabeça. Recolheu os copos, conferiu as cadeiras, passou o pano de novo por mania de zelo. Saiu e fechou a porta devagar, como quem abençoa o ambiente. 2 corredores adiante, um grito estourou. Onde está o anel? A voz rachou o ar. Era Arthur. Vera sentiu o chão tremer por dentro. Ficou imóvel por um segundo. Depois, caminhou de volta. Na sala, a cena parecia um teatro de acusação. Mirella, pálida, as mãos trêmulas. 2 gerentes com a sobrancelha em arco. Arthur com o rosto contraído. Isso é inadmissível. Era um presente da minha avó. Vocês têm ideia? Ele apontava para todos e para ninguém. O porta-joias estava aberto, vazio, como uma boca sem palavras. Vera respirou fundo. Doutor, Ele cortou. Você esteve aqui sozinha? O olhar dele enfim desceu do pedestal e parou nela como farpa. Eu limpei a sala, sim, mas o anel estava aí. Você mexeu na caixa? Insistiu. Eu só fechei, senhor. Só fechou? Ele riu curto, um riso que feriu. Chama o segurança. Ninguém sai deste andar até encontrarmos. Os olhos do escritório, antes ocupados com métricas e e-mails, agora devoravam cada movimento de Vera. Sentia-se pequena, mas não se curvou. Em algum canto, uma lembrança da infância. Sua mãe, na madrugada, de joelhos ao lado da cama, dizendo que a verdade é como o sol. Pode ter nuvem, pode ter tempestade, mas cedo ou tarde ela aparece. Vera manteve a coluna reta. Doutor, eu jamais faria isso. O senhor conhece meu trabalho há anos. Ele respirou pelo nariz, impaciente. Eu conheço números, dona Vera. Sentimentos eu deixo para os poetas. José, o segurança, chegou, sem saber onde pôr as mãos. Mirou Vera com um pedido de desculpas nos olhos. Vera, você sabe, eu preciso verificar a sua bolsa. O coração dela deu um tropeço, não pela culpa, por saber que o peso da humilhação às vezes dói mais que a algema. Pode olhar, disse, e entregou a bolsa de pano. Lá dentro, o mundo modesto dela. Uma bíblia pequena com as páginas amareladas, uma carteira com RG e a foto do neto, um lenço, a marmita. José abriu com cuidado. Olhou um, olhou o outro. Nada, informou, sem conseguir disfarçar o alívio. Mas a sala não suspirou junto. Alguém tossiu com desprezo. Outro comentou baixo. Ela deve ter escondido em outro lugar. O murmúrio cresceu como mato. As palavras eram pedras. Vera recolheu a bolsa e imaginou Dora ouvindo aquilo. Não podia, não devia. Doutor, peça as câmeras, ela sugeriu, com a voz doce e firme. Eu limpei sim, mas fechei a caixa, é só ver. Arthur apontou para Mirella. As câmeras do corredor e da sala, agora. Foram 15 minutos que pareceram horas. Enquanto esperavam, Vera ficou de pé, silenciosa, lembrando da oração da manhã. Afasta de mim a língua dos soberbos. Olhou para Mirella, que evitava encarar. A moça apertava o crachá com força, como quem segura um segredo. Tá tudo bem com você? Vera sussurrou num impulso de cuidado. Mirella deu um micro sorriso amargo, balançou a cabeça que não, e calou.
Havia um tremor no lábio dela que não pertencia a uma simples sexta-feira de trabalho. As imagens chegaram. Tela grande, todos em volta, corredor da sala, Vera entrando com os materiais, 2 gerentes passando, Mirella com um envelope numa mão e o celular na outra, Arthur entrando e saindo algumas vezes, um motoboy no fundo trazendo algo para a recepção. Dentro da sala, câmera no canto de cima captava metade da mesa e a porta. Vera apareceu limpando, ajustando as cadeiras. O ângulo mostrava a lateral do porta-joias, mas havia um ponto cego justo na parte onde ele repousava. "Essa câmera sempre teve esse ângulo?" perguntou alguém. "É o padrão", respondeu o outro, como se isso resolvesse o buraco na verdade. Arthur pausou o vídeo no momento em que Vera esticava a mão para fechar a caixinha. "Aqui." O dedo dele quase tocou o rosto dela na tela. Ela mexeu. O clima pesou. "Eu fechei, senhor, para proteger." "De proteger para pegar é um passo curto, minha senhora", disparou um gerente com um sorrisinho de canto. Vera sentiu as pernas ficando mais frias que o piso. Mas havia um detalhe. Na imagem, antes de ela tocar na caixinha, uma sombra cruzava rápido o vidro. Um reflexo no metal do porta-joias. Um vulto. O tipo de coisa que muita gente ignora. Os olhos de Vera aprenderam a ver o que quase ninguém via. "Volta 2 segundos, por favor", pediu. "O quê?" estranhou Arthur. "Volta um pouco, tem uma coisa ali." Arthur revirou os olhos, mas voltou. A sala viu de novo. Vera inclinada, mão quase tocando a caixinha e o brilho fugaz de uma sombra no metal. "Isso é reflexo do corredor", disse alguém apressado. "Talvez", respondeu Vera sem bater de frente. "Mas reflete o quê? Passou alguém na porta bem nessa hora?" A pergunta ficou pendurada. José coçou o queixo. "Eu posso checar as imagens do corredor nesse exato minuto." "Faça isso", ordenou Arthur. Enquanto José cruzava horários, Vera respirou como quem mergulha e volta à tona. A dignidade, quando silenciosa, parece teimosia para quem tem pressa. Ela não se explicava, ela era. Isso incomodava. "Eu tenho que continuar limpando as outras salas", disse por dever. "Ninguém sai", repetiu Arthur, e o silêncio fechou a porta. José retornou com os olhos mais abertos. Nesse minuto, a porta se abre, sim. Mirella aparece saindo da sala com o celular no ouvido, e ela volta 30 segundos depois. Todas as cabeças giraram para Mirella. A secretária empalideceu de vez. Eu fui pegar um documento na impressora." As palavras dela pareciam escorregar. Vera enxergou o tremor ampliar. Deus sussurrou no coração dela: "Fica em paz, a verdade anda." "Vamos olhar a filmagem desse corredor dentro da sala de reuniões também", disse José, tentando ajudar. Arthur estalou a língua. "Se você está insinuando algo sobre a minha equipe, pare agora. A única pessoa sem vínculo aqui, a única que estava sozinha." Ele travou na palavra sozinha, como se fosse a prova final. Vera não respondeu. Engoliu seco. Havia lágrimas guardadas, mas não era o momento de soltá-las. O tempo corria e junto dele as línguas afiavam teorias. "Gente assim sempre acha que ninguém nota." "Uma pena, eu gostava dela." "Gostava? Você mal cumprimentava." "Shhh." As frases eram flechas que não erravam. Vera, ainda de pé, apertou a Bíblia na bolsa. Lembrou-se de um versículo que a mãe repetia nos ônibus lotados. "Deus exalta os humildes." Quem viveu a humilhação sabe o peso dessas palavras. Foi então que o elevador abriu e, como se fosse cena de filme, surgiu Vinícius, o filho de Arthur. Camisa cara, fone no ouvido, um ar de quem nunca precisou correr para pegar ônibus. "Pai, você viu meu chaveiro, aquele com a plaquinha de madeira?" A pergunta atravessou o ar como um raio discreto. Arthur o olhou sem paciência. "Agora não, Vinícius." O rapaz insistiu. "É que eu acho que deixei aqui de manhã." Vera sentiu algo tilintar dentro da memória.
Mais cedo, ao varrer o corredor, encontrou um chaveiro com uma plaquinha de madeira gravada VP. Havia colocado no balcão da recepção. "Moço", disse baixinho, "seu chaveiro está com a recepção." "Ah, maravilha, obrigado." Ele sorriu rápido, sem perceber a tempestade à sua volta. Agradeceu e foi saindo quando Arthur falou ríspido: "Volta aqui. O que você fez aqui de manhã?" A sala ficou atenta. Vinícius coçou a nuca. "Nada demais. Eu ia pegar a chave do carro da mãe. Ela disse que tinha deixado nesse porta-joias, mas eu não achei. Aí você me chamou no WhatsApp e eu desci." O silêncio ficou grosso, como massa de pão. "Você mexeu no porta-joias?" insistiu Arthur. "Abri e fechei, ué. Não tinha nada dentro. Por quê?" A sala respirou ao mesmo tempo. Mirela fechou os olhos por um segundo. José ergueu as sobrancelhas. Vera sentiu o coração bater uma vez, forte. "Então, o senhor acha que eu..." começou Arthur, mas parou. A frase não vinha fácil quando a ponte dos preconceitos começava a rachar. "Pai, o que está acontecendo?" perguntou o rapaz, só então percebendo que havia uma acusação viva no ar com o endereço certo. "Nada, Vinícius. Vai trabalhar." O filho deu de ombros e saiu. A informação parecia um fio de luz entrando por debaixo da porta. Não iluminava tudo, mas dizia: "Há mais coisas aqui." E como se o destino gostasse de costurar as tramas com agulha fina, José avisou: "Achei algo nas imagens do elevador de serviço." Todos se aproximaram. Na tela, logo cedo, Vinícius entrava apressado, mexendo no celular. Depois, Mirela passava com um envelope. E uns minutos mais tarde, um motoboy deixava um pacote para Arthur. Nada extraordinário. Até que José pausou num frame e ampliou o que conseguiu. Uma plaquinha de madeira no chão, perto da porta da sala de reuniões. "O chaveiro dele", murmurou Vera. E não se sabe bem por quê, naquele mesmo pedaço do chão, uma marquinha de dedo engordurada brilhava perto da maçaneta da sala. "Isso prova alguma coisa?" cortou um gerente. "Prova que tem mais história aqui do que a gente quer enxergar", respondeu José. E no meio da tensão, uma pergunta quieta brotou no coração de Vera. Quantas vezes, antes desse dia, alguém já foi condenado porque parecia culpado? Quantas Veras desistiram de si por não suportarem a vergonha feita espetáculo? Ela não queria virar exemplo de dor, queria ser exemplo de honra. "Doutor Arthur", disse, escolhendo cada palavra, "eu sou pobre, mas não sou pequena. O senhor pode não me ver, mas Deus me vê. Vamos até o fim. Olhem tudo. Perguntem a todos. Se no final eu estiver errada, eu mesma vou descer com a polícia. Mas se eu estiver certa, não me peça para engolir esse silêncio." A sala ficou muda. Havia força em alguém que não levanta a voz e ainda assim cala a gritaria. Arthur apertou os lábios. Por um segundo, o homem seguro de si pareceu um menino sem manual. "Continue a checagem", ordenou, agora sem teatralidade. No fundo, um fio de consciência sussurrou para ele uma palavra que ele não gostava: justiça. Vera baixou os olhos e ali mesmo orou de novo por dentro: "Senhor, eu não quero vencer ninguém, só quero a verdade caminhando ao meu lado." A fé, em momentos assim, é como uma mão que segura a nossa por baixo da mesa. Não se vê, mas impede de cair. E foi assim que terminou a manhã, sem resolução, mas com uma semente plantada. Uma semente de coragem na terra dura da humilhação. O rumor continuou, é claro. Rumores são plantas daninhas que crescem sem convite. Mas havia também um rumor diferente, quase inaudível, batendo no peito de quem viu a cena. E se a gente estivesse errado? E se a luz chegasse por onde a gente menos espera? Vera sabia que nada apressa a verdade sem feri-la. Era preciso paciência e olhos atentos. E ela tinha os dois. Afinal, quem passa a vida tirando manchas aprende a reconhecer o que é sujeira, o que é sombra e o que é reflexo. Nem tudo que parece sujo, de fato é.
Nem todo brilho é joia. E nem toda joia precisa de dedo para mostrar valor. Naquele dia, ao retomar o pano e seguir pelo corredor, Vera passou pela janela e por um instante viu a cidade ao longe. Prédios grandes, carros pequenos, vidas apressadas. Quantas histórias como a minha estão acontecendo agora, pensou. Quantas pessoas honestas estão sendo testadas. Apertou o pano, sorriu de lado e continuou. A dignidade dela não estava em discussão, estava em prática. E você, que está me ouvindo agora, já sentiu o peso de uma acusação injusta? Já teve que se defender sem plateia a favor, com apenas Deus e seu coração como testemunhas? Segura na minha mão e na da Vera, porque essa jornada vai doer um pouco, mas vai curar muito. A verdade vai aparecer, e quando ela vier, vai iluminar mais do que um anel. Vai iluminar gente. Na hora do almoço, o cheiro de comida caseira subiu da marmita de Vera, mas o apetite não veio. Sentou num banquinho da copa, encostou a colher na borda e ficou olhando o vapor dançando, como se a fumaça trouxesse respostas. O celular vibrou. Mensagem de Dora. Mãe, tá tudo bem? O Zeca saiu mais cedo da escola porque rasgou o tênis no futebol. Depois falo. Vera fechou os olhos. Parecia que o dia tinha combinado com o mundo para testar a fé dela. Respondeu. Tá tudo bem. Deus no comando. Mais tarde passo aí. E pensou no tênis. Prometi que ia dar, Senhor. Não me envergonha. Ao lado, duas funcionárias do jurídico entraram falando baixo, mas a voz atravessou como faca. Fiquei sabendo que sumiu uma joia, diz que tinha faxina perto na hora. A outra completou distraída. Af, essa gente, a empresa é boazinha demais. Sandália arrastando, copo batendo e cada ruído vinha com um julgamento gratuito. Vera apertou o garfo, respirou e não respondeu. Nem sempre vale a pena recolher o lixo que jogam no nosso nome. Melhor guardar forças para o que importa. Terminou de esquentar a comida e devolveu a marmita intacta à bolsa. Na porta deu de cara com José. Ele falou baixinho. Vera, não sai sozinha por aí. Estão nervosos. Ela ergueu os olhos mansos. Eu também ficaria, Zé, se fosse meu. Mas nervoso não dá direito de pisar em ninguém. Ele assentiu, tocado pela firmeza simples dela. A gente vai descobrir, eu prometo. Vera voltou para o corredor do 18º, mas agora com a sensação de que cada passo era vigiado. Os olhos vinham das salas como câmeras humanas. No canto, a máquina de café cuspia suas doses impacientes. A empresa seguia normal e, ao mesmo tempo, nada estava normal. Ela olhou a fachada de vidro, viu o reflexo do próprio rosto e tentou sorrir para si mesma. Se Deus está comigo, eu não estou sozinha, repetiu baixo. No meio da tarde, Arthur chamou todos para uma conversa curta na sala de reuniões, justamente aquela. Estamos fazendo uma auditoria interna discreta, disse a voz agora mais baixa que de costume. Talvez cansaço, talvez vergonha aos poucos arranhando o orgulho. Não é para sair falando com o cliente. Quem for questionado, coopere. E ele hesitou, mordeu um minuto de silêncio. Por favor, respeito com todos. A palavra respeito ficou pendurada, pesada. Alguns desviaram o olhar para Vera, como quem atende ordem, mas não apaga o que pensou. Quando saíram, Mirella ficou. A porta encostou e a sala encolheu o som. Vera, que tinha entrado para recolher 2 xícaras esquecidas, percebeu o tremor nas mãos da secretária. Os olhos dela tinham o brilho de quem segura uma represa prestes a romper. Quer água? Perguntou Vera, oferecendo uma garrafinha. Mirella acenou que sim, bebeu um gole e soltou. Eu fiz uma besteira. O coração de Vera deu um pulo. Não porque fosse surpresa, mas porque a verdade, quando esbarra em nós, sempre surpreende. Eu não roubei nada, apressou-se a dizer Mirella, mas eu devia ter falado uma coisa antes. O corredor rugiu lá fora. Alguém riu. Um telefone tocou. Dentro da sala, o tempo ficou pequeno.
Diz, minha filha, encorajou Vera. Mirella olhou para a mesa como se as superfícies brilhantes pudessem engolir palavras. Hoje de manhã, a dona Patrícia, esposa do Dr. Arthur, me ligou. Disse que tinha deixado o anel no porta-joias, que eu devia checar se estava lá, porque a sogra viria mais tarde para um evento. Sei lá. Eu fui, abri a caixa e não vi nada. Fiquei nervosa. Saí para atender outra ligação. Voltei e fechei com pressa. Não falei nada para o doutor. Tive medo de ele achar que eu tinha perdido. O medo dela acendeu uma luz velha em Vera. Quantas mulheres pobres já tinham feito o mesmo, escondido um detalhe por pavor de virar bode expiatório. E quando o doutor perguntou das câmeras, continuou Mirella, a voz esgarçada, eu fiquei torcendo para não me verem saindo, porque vão dizer que fui eu. Eu não fui, dona Vera. A moça começou a chorar silencioso. Vera deu um passo e instintivamente colocou a mão no ombro dela. Segredo pesa mais que sacola molhada, sussurrou. A gente acha que aguenta, mas ele vai molhando e rasga no caminho. Melhor falar, a verdade não precisa de maquiagem. Mirella assentiu, enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respirou fundo. Eu vou contar. Foi até a mesa do chefe. Doutor Arthur? Ele ergueu os olhos, pronto para mais um problema. Eu tenho uma coisa que eu não falei. Eu entrei na sala cedo, abri a caixa e não vi o anel. Saí e voltei. Depois fechei com pressa. Senti medo. Desculpa. A confissão caiu como uma pedra num lago. Fez ondas, não afundou sozinha. Um gerente pigarreou. Arthur fechou a expressão. Por que não falou antes? Mirella perdeu as palavras. Vera, de canto, viu os dedos do chefe baterem na mesa. Tic, 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 tic de quem quer controlar o incontrolável. Foi nesse instante que o celular de Arthur vibrou. Patrícia. Ele atendeu de lado, para o corredor. Sim? Como assim? Tá, eu vejo aqui. Depois falo. Voltou pálido um tom. Minha mãe está vindo pegar o anel pessoalmente mais tarde, avisou seco. Então precisamos resolver isso hoje. A gente vai resolver, disse Vera, não como promessa ao chefe, mas como compromisso com Deus. Assim começou uma varredura que não era só de pano e vassoura, era de olhares. José passou a acompanhar os passos das pessoas que circularam pela sala naquele período crítico. Anotou horários. Cruzou portas. Um padrão começou a aparecer como desenho de costura. Todos tinham entrado e saído com pressa naquela manhã. Vinícius, Mirella, 2 gerentes, a equipe do café e Vera. Quase todos passaram pelo ponto cego da câmera da sala. Quase todos tocaram em algum momento a mesa. Vera andava com sua Bíblia na bolsa como quem carrega a identidade. Sentia que precisava de mais que fé. Precisava de olhos atentos. Na recepção, pediu licença para ver o livro de entrada de motoboys. O recepcionista, um rapaz novo de sorriso sincero, mostrou. O senhor Arthur recebeu uma caixa às 8h32. E depois? Perguntou. Nada até a reunião. Vera encostou no balcão e notou num cantinho uma caixinha de lenços com uma manchinha escura. Posso? Perguntou, pegando um lencinho para limpar as mãos. Enquanto isso, seus olhos pousaram sobre um detalhe. Um papelzinho dobrado com iniciais PP e um número de telefone. Quem é PP? O rapaz pensou. Patrícia Pires, a esposa do doutor? Ela costuma deixar recado quando não atende. Vera devolveu o papel. Não era pista, era confirmação de que Patrícia realmente orbitava aquele dia. No elevador de serviço, Vera lembrou do chaveiro de Vinícius. Perguntou à moça da limpeza de outro andar se vira alguma coisa parecida. Vi um chaveiro bonitinho na recepção cedo e deixei lá. Obrigada. O mosaico das coincidências estava ficando grande demais para ser coincidência. De volta ao Décio Aido, as plantas da sala de reuniões pediam água e Vera foi regá-las. Enquanto isso, notou um leve arranhão no verniz da mesa,
perto do lugar onde ficava o porta-joias. Encostou o dedo, sentiu a aspereza. "Isso é de agora?" perguntou ao rapaz do TI que passava. "Não sei, dona Vera, mas ontem à noite teve entrega de uns materiais. Talvez alguém arrastou alguma coisa." O arranhão era uma cicatriz recente. Não dizia quem, mas dizia quando. Quando o relógio bateu 4, Dora ligou. Vera atendeu no corredor, encostada na parede, como quem precisa de coluna emprestada. "Mãe, o Zeca tá sem tênis mesmo. Eu dei um jeito de colar, mas a senhora sabe." Vera quis chorar, mas prendeu. "Filha, você me criou forte. Agora me deixa te cuidar forte também. Hoje o dia tá complicado, mas Deus está escrevendo." "Estão te respeitando, mãe?" A pergunta veio como faca e abraço. "Alguns sim, outros aprendendo. Mas eu tô de pé, viu? Eu te amo." "Eu também." Desligou e encontrou José vindo em sua direção. "Vera, achei uma coisa." Ele mostrou uma foto no celular. Um frame ampliado do corredor 811. Mirela saindo da sala, celular ao ouvido. No reflexo do vidro da parede oposta, um quadradinho brilhante na mão esquerda dela. Difícil dizer se era uma moeda, um brinco, uma presilha. "Pode ser qualquer coisa", disse Vera sem acusar. "Eu sei, mas veja o que tem 8 e 12. O próximo frame. Vinícius entrando pelo outro lado, meter segundos depois, mexendo no bolso. O bolso parecia pesado, a mão segurando algo plano. José coçou a cabeça. "Isso não prova nada, mas coloco no meu caderno de coincidências. Coincidência não condena, coincidência convida a olhar mais", respondeu Vera. Ao virar, topou com Arthur. Ele olhou o celular de José por um segundo e devolveu com frieza. "Isso é viagem." José guardou o aparelho sem discutir. Vera percebeu o cuidado de José. Ele não queria incentivar caça às bruxas, queria tempo para a verdade respirar. Tempo era tudo que humilhados não têm. O fim da tarde trouxe a presença de Dona Esther, mãe de Arthur, a avó do anel. Uma senhora elegante, cabelo branco bem cuidado, olhos de quem já viu muita coisa. Entrou apoiada numa bengala fina e num orgulho grosso. "Onde está o meu anel, Arthur?" A voz não vinha de quem perguntava, vinha de quem ordenava o mundo. Arthur de repente ficou pequeno como todo filho diante de mãe exigente. "Estamos resolvendo, mãe." A senhora passou os olhos pelo andar, pousou-os em Vera e franziu a testa. "É essa a moça?" A pergunta veio sem adjetivos, mas com séculos de mal-entendidos escorrendo. Vera sustentou o olhar. "Sou eu, sim, senhora." "E a senhora diz que não pegou?" "Eu digo que eu não pego o que não é meu, desde que minha mãe me ensinou a dobrar roupa de cama. E digo que Deus está me vendo agora." O silêncio mudou de dono. Dona Esther ergueu o queixo. "Eu acreditava que o mundo tinha se tornado mais difícil de confiar." A frase ficou ambígua, mas os olhos dela, por um segundo, brilharam com respeito. "Veremos." E se sentou imponente. Uma nova rodada de verificação começou, dessa vez com a presença da matriarca, como se o tribunal tivesse ganho juíza. Perguntas foram refeitas, horários, percursos, objetos tocados. Em meio a isso, uma funcionária da Copa, Lúcia, comentou: "Eu ouvi um áudio esquisito hoje cedo na impressora. Alguém mandou tocar sem querer, parou no começo. Parecia uma voz de mulher dizendo, 'Deixa-na', e cortou." "Deixa-na onde?" perguntou Vera, o coração acelerando. "Não sei, cortou. Tentei ouvir de novo, mas alguém cancelou." O áudio interrompido parecia peça faltando de quebra-cabeça. "Quem estava perto da impressora nessa hora?" perguntou José. "Eu", ergueu a mão um rapaz de logística. "Passei lá 8h40. "Eu às 8h15, disse Lúcia. "E eu às 8h10, disse Mirela, a voz pequena. O relógio das coincidências aproximava todos do mesmo minuto. Vera fechou os olhos por um instante e pediu: "Senhor, um fio. Só um fio." O fio veio do lugar de sempre. O detalhe.
Vera lembrou do arranhão no verniz, do reflexo no metal, do chaveiro, do áudio cortado. Volta e meia, sua mente voltava à mesma imagem. O dedo de alguém deixando uma marquinha de gordura perto da maçaneta da sala. E, de repente, uma memória. Na hora em que fechou a caixinha, ela sentiu um cheirinho doce no ar, de perfume caro. Não era o de Patrícia, que Vera já conhecia de outros dias. Era outro, floral com fundo amadeirado, como os que vinham em revistas. Quem naquele andar usava aquilo? Mirella sempre preferiu cheiros discretos. Dona Esther usava lavanda antiga. Patrícia tinha a assinatura cítrica. Uma das gerentes? Não. E então, Vinícius, ao sair, deixou um rastro amadeirado. Mas não era floral. Vera ficou com a dúvida suspensa, promessa de resposta. Ao recolher o lixo dos cestos do corredor, encontrou no fundo do cesto da impressora um papel dobrado e amassado demais. Abriu devagar. Era um bilhetinho escrito a lápis, quase infantil. Deixa na gaveta da mesa 3. Ninguém vai mexer. Sem assinatura, sem data. Mas a letra parecia apressada, e a grafite borrou na lateral como se tivesse sido escrita com a mão suada. Vera guardou o papel no bolso, caminhou até a mesa 3 da sala de reuniões e puxou a gaveta. Vazia. Não, não tão vazia. Um grão de açúcar preso no cantinho, como se alguém tivesse comido algo ali. Quem come na sala de reunião? Perguntou-se. Quase ninguém. A regra não escrita era clara, mas Vinícius tinha mania de mascar chiclete escondido do pai. Mirella, às vezes, beliscava biscoito na pressa. Era pista ou poeira? Vera não queria transformar dúvidas em histórias. Precisava de algo sólido. Pediu licença e ligou discretamente para Dora. Filha, lembra daquela câmera antiga que o seu primo usa para filmar o coral da igreja? Ele ainda tem? Tem, mãe. Por quê? Você consegue pedir para ele me emprestar hoje? Eu passo aí depois do trabalho. Consigo. Mas você vai filmar o quê? Um ponto cego. Mãe, a senhora está armando plano? Eu estou armando coragem. Desligou com um sorriso cansado. Não queria se meter em coisa de investigação, mas também não ia esperar que a verdade fosse empurrada com vassoura. Às vezes, ela precisa de uma luz de ângulo diferente. No começo da noite, a empresa esvaziou devagar. Só ficaram os teimosos de planilha, os preocupados com a própria pele e os que não tinham para onde correr, além do ônibus das 20 horas. Vera pediu para dobrar o turno até mais tarde. Disse que queria deixar tudo impecável por causa da visita de Dona Esther, era verdade, e porque precisava de tempo, era mais verdade ainda. José ficou de olho. Vera, eu confio na sua fé, mas cuidado com a sua coragem. Ela sorriu. Coragem com cuidado é oração atendida. A estratégia de Vera era simples como as coisas que dão certo, voltar ao começo. Revistou mentalmente a manhã. Quem tocou o quê, quem segurou qual porta, quem respirou mais rápido. Resolveu limpar novamente a sala de reuniões, mas desta vez com o olhar de quem procura e não apenas de quem brilha. Passou um pano de microfibra sem produto, só para ver se algum resquício aparecia. No canto do porta-joias, encontrou um fio invisível a olho nu. Só brilhou quando a luz da luminária bateu de lado. Puxou com delicadeza. Era um fio de tecido finíssimo, bege claro, daqueles que soltam de blazer novo. Lembrou do terno de um dos gerentes, Paulo, estourando de tão ajustado, costura gritando por socorro. Mas Paulo esteve lá antes ou depois. Na lista de José, ele passou às 8h50. O anel sumiu a que horas exatamente? Ninguém sabia com precisão, só sabiam quando deram falta. Eu preciso de tempo e de uma pista que fale alto, pensou. Foi até a impressora. Abriu a tampa, olhou as gavetas. No fundo do compartimento de papéis usados, achou um pedaço minúsculo de etiqueta adesiva, meio descolada, com a palavra mãe, escrita com caneta azul. Mãe, Patrícia, Dona Esther ou algum recado particular. O mundo das etiquetas é traiçoeiro. Cabe tudo num adesivo pequeno.
Devolveu ao lugar. Não podia acumular coisas soltas. Precisava de um fio que costurasse o tecido. Na hora de ir embora, enquanto muitos se despediam com um boa noite burocrático, um detalhe pegou Vera pelo braço. Mirella arrumava a bolsa e, ao abaixar, um pequeno frasco de perfume escorregou e quase caiu. Vera recolheu no reflexo e devolveu. Obrigada, sorriu Mirella, nervosa. É presente da minha irmã. É cheiroso, comentou Vera, sem dar pista do raciocínio. Leu o rótulo. Floral amadeirado, exatamente como lembrara mais cedo. A oração de Vera deu um passo. Obrigada. Você veio com ele hoje? Perguntou casual. Sim. Passei de manhã, cedo. Outra peça encaixou. O cheirinho na sala quando ela fechou a caixinha. Não era alguém cruzando o corredor. Era alguém dentro, há poucos minutos. O perfume escolheu lado. Ainda assim, nada apontava com certeza para mãos culpadas. E Vera não queria levantar dedo, queria levantar a verdade. Então decidiu. Voltaria cedo no dia seguinte, mais cedo que todos. Colocaria a câmera do primo de Dora voltada para o ponto cego. Sem acusação, sem armadilha, apenas ângulo novo. Se alguém rondasse a sala antes do expediente, saberiam. E se nada acontecesse, pelo menos teria tentado, com respeito e sem barulho. Antes de ir embora, passou por Dona Esther, que ainda conversava com o filho no escritório. A senhora fez um gesto para Vera se aproximar. Moça, disse, eu aprendi a vida inteira a desconfiar de quem tem pouco. Talvez porque meu pai perdeu uma fortuna num golpe de um homem simples. Mas aprendi com mais tempo ainda que a gente não pode pagar o preço da história dos outros na pele dos inocentes. Vera assentiu, grata pela fresta de humildade. Eu não tenho fortuna, Dona Esther, mas tenho nome, e meu neto tem sonho. É isso que eu protejo. A velha senhora pousou a mão na dela por um instante. Proteja. E me ajude a proteger o que é meu também. Não era um acordo, era um reconhecimento, um começo. Na rua, o vento da noite lavou o dia como chuva fina. Vera caminhou até o ponto de ônibus, sentou e pela primeira vez suspirou grande. Pegou o celular e mandou outra mensagem para Dora. Filha, vou chegar um pouco mais tarde, mas passo aí. A gente dá um jeito no tênis, confia. Uma senhora do banco ao lado puxou conversa. Trabalhar até tarde é fogo. Vera sorriu, ainda que cansada. É fogo que purifica, dona. Amém, respondeu a outra. E as duas riram baixinho da cumplicidade de quem sabe. Chegando na casa de Dora, o cheiro de comida boa a pegou pelo braço. Arroz soltinho, feijão com louro, ovo frito que nem abraço. Zeca correu e se agarrou na perna da avó. Vó! Olha meu gol no vídeo! Ela assistiu, riu, elogiou. Depois examinou o tênis. Arranhado, rasgado no lado, solado, cansado. Amanhã a vó resolve, prometeu, beijando a testa do menino. Como, vó? Deus tem uns caminhos que a gente só vê quando pisa. Zeca assentiu como quem entende. Crianças entendem mais do que a gente acha. No quarto, Vera pegou a câmera emprestada com o primo. Ele explicou o básico. É só colocar aqui, apontar e apertar esse botão. Bateria dura bastante. Obrigada, meu filho. Tia Vera, se precisar de mim amanhã cedo, eu apareço lá. Por enquanto é só isso mesmo. O resto é com Deus. Antes de dormir, ajoelhou ao lado da cama. Senhor, eu não quero ser heroína. Eu só quero ser fiel. Se eu estiver errada em planejar assim, me corrija. Se eu estiver certa, me guie. Guarda minha língua para não ferir e guarda meu coração para não endurecer. Amanhã, deixa a tua luz entrar naquele ponto cego. Levantou mais leve do que deitou. A fé não tira a luta. Ela veste a gente para a luta. Quando o despertador cantou às 4h40, Vera já estava acordada. Banho rápido, café preto forte, pão com manteiga passado no açúcar, herança da mãe para dar coragem. Saiu no escuro da rua que ainda bocejava. No caminho, passou numa loja popular que abria cedo para receber mercadoria, combinou com a vendedora.
Reserva um 35, solado reforçado. Para hoje? Para hoje. Pagou com o cartão de débito que doía. Sorriso doeu menos. Chegou à empresa antes das luzes frias acenderem. José a viu de longe e abriu a catraca com um bom dia, que vinha junto com tamo junto. Subiram. No 10º, silêncio de igreja antes do culto. Vera posicionou a câmera discretamente num suporte improvisado, atrás de uma planta grande, apontando exatamente para o pedaço de mesa que a câmera oficial não pegava. Testou. Gravando. Saiu e fingiu rotina. Pano, spray, copos. Aguardou. Às 7h58, passos. Às 8h02, mais passos. Às 8h05, a porta rangeu. Alguém entrou. Vera fingiu que estava no corredor oposto, mas seu coração estava na sala. Ouviu um movimento rápido, um clique de metal como tampa de caixa. Pernas queriam correr. Ela as amarrou com oração. Calma, calma. Um perfume familiar passeou pelo ar, floral com madeira, o mesmo da véspera. A sombra de uma mão cobriu o vidro por um segundo e sumiu. A porta fechou. Silêncio. Vera juntou as peças dentro do peito como quem organiza roupa passada, com cuidado, sem vincos de raiva. Ia chegar a hora de abrir a gaveta da verdade na frente de todo mundo. E você que me acompanha, respira comigo. Quando a gente escolhe a dignidade, o mundo testa. Mas a dignidade, quando testada e aprovada, volta para casa mais forte. E a verdade? A verdade já está de pé. Falta só acender a luz. Amanheceu antes do relógio e às 7h50 o 10º andar já tinha barulho de café, passos apressados e respirações que fingiam normalidade. Vera, com a câmera discretamente escondida atrás da planta, seguia o ritual. Pano, copos, silêncio de oração. Às 8h05, a maçaneta respirou. A porta abriu num fio. Uma sombra ocupou a beirada do vidro. O clique da caixinha estalou como um segredo falado baixo. Um perfume floral amadeirado atravessou a sala e por trás dele o som conhecido do zíper de um bolso. Não era imaginação. Era o barulho que a culpa tenta esconder e a verdade amplifica. Vera esperou a pessoa sair, segurando o coração com as duas mãos de dentro. Contou até 15, como a mãe havia ensinado, para não responder na raiva, e sim na razão. Depois entrou, recolocou a tampa da caixa exatamente como estava e foi ao encontro de José. Zé, temos o que precisamos. Ele olhou para os lados, abaixou o tom. Você filmou? Filmei. Então a gente vai fazer direito. Nada de corredor, na frente de todo mundo. Que a luz não deixe sombra para a fofoca. Eles combinaram. Chamar Arthur, chamar Mirella, chamar os gerentes e, se possível, Dona Esther. Verdade não teme plateia. Às 9h, Arthur convocou nova reunião emergencial. O rosto dele dizia noites mal dormidas e temperamento lutando com orgulho. Precisamos encerrar isso, começou. Minha mãe vem mais tarde. Não vou recebê-la com essa situação em aberto. Vera respirou fundo, deu um passo à frente. Não um passo ousado, um passo justo. Doutor Arthur, com licença, antes de mais nada, obrigada por permitir que tudo fosse verificado. Eu trouxe um material que talvez ajude. Ele a mirou, impaciente. Material. Uma gravação de hoje cedo. Um murmúrio correu às paredes. Gravação de quê? Resmungou um gerente. Do ponto cego da câmera da sala, respondeu José, firme, colocando o notebook sobre a mesa. Arthur franziu o senho. Quem autorizou isso? Eu, disse José, sem tremer. Porque não é justo manter alguém em suspeita com metade da história. Mirella apertou o crachá como se fosse terço. Vinícius, que havia chegado mais tarde, entrou no meio da frase, com a naturalidade de quem acha que a vida sempre dá mais uma chance. Aconteceu alguma coisa? Senta, Vinícius, cortou Arthur. José deu o play. A imagem granulada mostrou a mesa, o porta-joias, a porta. Às 8h04, nada. Às 8h05, a maçaneta girou. Uma mão entrou no quadro. Não era apenas uma mão, era um retrato.
Punho masculino, pele jovem, um relógio com pulseira verde musgo que todo mundo do andar já havia visto nos stories de alguém. O ângulo, embora discreto, captou também a barra de uma camisa azul, com iniciais bordadas no punho. VP. Um suspiro atravessou a sala. Isso é montagem, arriscou o gerente Paulo, mais por instinto de defesa do que por convicção. É a nossa sala, hoje 805, disse José, pausando no momento em que a mão abre a caixinha. Olha, leva algo ao bolso e fecha de qualquer jeito. A seguir, 30 segundos de vazio e então outra entrada rápida. Mirella. Ela entra, cheira o ar. O perfume não era um efeito especial. Confere a caixa, morde o lábio, fecha com cuidado e sai. Ninguém respirou por alguns segundos. O relógio da parede podia ser uma plateia inteira. Vera, sem triunfar, apenas levantou o que tinha de mais valioso: o fato. Eu fechei a caixa sim, mas antes de mim, alguém mexeu. Os olhos de Arthur, duros, se viraram lentamente para o filho. Vinícius, disse no volume de quem engole prego. Você pode explicar? O rapaz ficou lívido, depois vermelho, depois algo entre as duas cores. Pai, pegou o ar, largou o ar. Eu peguei, mas eu ia devolver. Eu só... As palavras saíam como peças que não encaixavam. Você pegou o anel da sua avó? A voz de Dona Esther veio da porta, que se abriu como cena ensaiada. A velha senhora, com a sobriedade de quem já viu impérios erguerem e caírem, entrou sem ser anunciada. O olhar pousou no filho e depois no neto, como quem mede uma parede com fita métrica invisível. Responda! Vinícius tentou uma rota de fuga no próprio bolso. Não achou. Eu peguei para mandar ajustar. Era para o evento de logo mais. A mãe disse que a vovó ia vir, que o anel estava folgado. E eu queria fazer uma surpresa, uma coisa bonita, sabe? Falei com um amigo Ourives, ele mandaria alguém buscar. Eu abri a caixa cedo, vi que estava lá, coloquei no meu bolso, aí você me chamou e eu saí. Depois me enrolei, fiquei com medo de falar, achei que ia dar tempo de mandar e trazer de volta. Calou. O silêncio que veio não foi de alívio, foi de vergonha. E onde está o anel agora? Perguntou José, objetivo. Na mochila, respondeu Vinícius, quase infantil, apontando para a sala ao lado. Eu não cheguei a entregar. Desisti. Arthur fechou os olhos como quem leva um soco de dentro. Você deixou uma empresa inteira em tempestade porque teve medo de dizer 3 frases? O rapaz abaixou a cabeça. Eu achei que iam brigar comigo e também... A voz baixou. Eu pensei em penhorar e resgatar depois. Eu não ia, mas pensei. A sala, que já estava chocada, agora tinha uma ferida aberta. Não era só ajuste, era fraqueza, era privilégio inconsequente. Mirella deu um passo à frente tremendo. Doutor, eu também preciso falar. O Vinícius me pediu para não comentar que eu tinha entrado cedo e visto a caixa vazia. Eu me calei por medo. Eu tenho minhas contas, minha mãe doente, e achei que se me envolvesse, eu errei e peço perdão primeiro a Dona Vera. Virou-se para Vera de olhos molhados. Me perdoa? Vera segurou o olhar dela. Medo faz a gente tropeçar, filha. Perdão não apaga, mas abre caminho. Eu te perdoo. Dona Esther firmou a bengala no chão como quem pontua uma sentença. Tragam a mochila. José voltou com a mochila de Vinícius. O rapaz abriu o zíper com mãos de papel. Lá estava a caixinha, elegante, pesada de história. Dentro, o anel piscou, inocente, como se não entendesse o que estava acontecendo no mundo dos humanos. A velha senhora respirou fundo, pegou a joia com delicadeza e a colocou na palma como quem devolve uma ave ao céu. É lindo, sim. E fica mais bonito na mão quando a mão é limpa. Ela se voltou para Vera. Moça, o que te fizeram não foi pequeno. A frase não era enxuta, era digna. Mesmo provando que estava certa, você não humilhou ninguém. Isso é grande. Arthur ajeitou o paletó.
Mas dessa vez, o gesto não colou autoridade. Só cobriu um constrangimento. Dona Vera disse finalmente a encarando nos olhos como se fosse gente, e era: eu... Ele engoliu o título. Eu errei com a senhora. Errei feio. Não só no julgamento, mas na forma. Eu a expus. Eu a feri. Eu peço perdão diante de todos. As palavras, acostumadas a sair com juros, agora saíam sem fiança. Peço perdão. É frase rara na boca de quem manda. Quando aparece, mexe no chão. Vera assentiu, os olhos úmidos, mas firmes. Eu perdoo, porque não foi só por mim que eu fiquei de pé. Tem muita gente invisível que precisa ver a verdade vencendo, um dia que seja. E porque eu acredito em justiça que corrige, não só em justiça que castiga. A sala, que tantas vezes foi palco de vaidade, se fez lugar de cura. Ainda assim, justiça também organiza as peças. José, tão discreto quanto fiel, pediu a palavra. Além do pedido de perdão, acho que a empresa precisa rever procedimentos. Não dá para um objeto dessa importância ficar numa sala de reunião, sem registro, sem responsabilidade definida, sem dupla checagem. O gerente Paulo, engolindo o próprio orgulho engomado, balançou a cabeça. Concordo. Ainda sem graça, mas aprendendo. Arthur inspirou como quem puxa ar para levantar peso. Vamos fazer mudanças, a começar por respeito e cuidado. Olhou de novo para Vera. E a senhora? A senhora não é mão de obra. A senhora é parte do que mantém isso aqui de pé. Se aceitar, quero convidá-la para liderar um programa interno de treinamento em ética, organização e cuidado. Não é nome bonito para continuar limpando. É um projeto com salário melhor, benefícios e voz. A senhora tem olhos que enxergam. Gente assim a gente precisa escutar. Um burburinho de surpresa correu. Não era esmola, era reconhecimento. Vera respirou, encostou a mão no peito. Eu agradeço. Vou orar e conversar com a minha filha. Mas de antemão digo, se eu ficar, fica comigo a minha verdade. Eu vou continuar lembrando sempre quando alguém esquecer que respeito não é favor. Arthur aceitou sem negociar. É isso que eu quero ouvir. Mirela, ainda acesa de vergonha, enxugou o rosto. Dona Vera, posso te dar um abraço? Vera abriu os braços. O abraço foi de gente que tem cheiro de gente. Perfume floral, sim, mas agora misturado com o sal de lágrimas honestas. Obrigada por não ter virado o meu medo em arma contra mim, sussurrou Mirela. Obrigada por falar, devolveu Vera. Vinícius, jovem demais para o peso que carregava e velho o bastante para saber que havia errado, virou-se para a avó. Vó, me perdoa, eu fui bobo. Você foi fraco, corrigiu Dona Esther sem crueldade. Mas fraco que pede perdão já está a caminho da força. Pousou o anel de volta na caixinha e, olhando para Vera, adicionou: a senhora me lembrou do que a riqueza não compra, sobriedade e honra. Eu não vou esquecer. Nesse momento, algo aconteceu que ninguém esperava. Os colaboradores que antes cochichavam um a um, começaram a se aproximar de Vera para apertar a mão, pedir desculpas, agradecer por ter segurado a dignidade por todos que, no fundo, também já haviam sido julgados pela roupa, pela função, pela pele. Uma moça do jurídico, a mesma que falara essa gente na Copa, gaguejou um pedido de perdão. Eu falei besteira. Eu aprendi. Desculpa. Vera não carregava lista de inimigos. Desculpa aceita. Agora ajuda a fazer diferente. José, que parecera coadjuvante a vida inteira, foi o primeiro a bater palmas, não por espetáculo, mas por alívio. Uma salva contida se espalhou, respeitosa. A dignidade, quando reconhecida, pede aplauso do tamanho certo. Arthur levantou a mão, pedindo mais um segundo. Tem mais uma coisa. Engoliu o orgulho de novo, como quem aprende a andar com outro sapato. Dona Vera soube hoje cedo que seu neto rasgou o tênis.
Isso não resolve história grande, mas quero que saiba que isso aqui é o mínimo. Vamos oferecer um apoio imediato para a senhora e sua família. Colocou um envelope sobre a mesa. Vera olhou. Dinheiro ajuda, sim, mas ela fez questão de acertar a mira. Obrigada. Vou aceitar para o Zeca. Mas, por favor, doutor, que esse gesto venha acompanhado do que a gente combinou. Respeito virando regra. Regra, confirmou ele. E pela primeira vez desde o início, a palavra respeito não soou pendurada. Ficou de pé. Tudo parecia encerrado, mas Vera tinha mais um pequeno ponto a costurar. Doutor Arthur, peço licença para um pedido. Ele assentiu. O pedido é simples. Retire por escrito qualquer anotação que me desabone nesse caso. E comunique formalmente ao time que a suspeita se encerrou com a verdade. Não quero favores, nem sorrisos de canto, quero documento. Alguns sorrisos sinceros apareceram. Era uma aula. Feito, respondeu Arthur. Ainda hoje. Antes de dispersarem, Vera se aproximou de José. Sem você, isso virava poeira de novo. Ele deu de ombros, tímido. Sem você, eu não teria levantado a mão. Amigos são assim. Um acende o fósforo, o outro traz o vento na medida. Dona Esther pediu mais um minuto. Vou ensinar algo que aprendi tarde. Todos silenciaram. Confiança se guarda como joia, e joia se guarda com designação. Quem é responsável, onde fica, quando se mexe. Dizer todo mundo cuida é o mesmo que dizer ninguém cuida. Hoje, uma mulher que limpa nos lembrou que quem limpa enxerga, e quem enxerga ensina. Virou-se para Vera. Obrigada pela aula. Vera sorriu. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou. Não abaixar a cabeça quando a verdade está do meu lado. A reunião terminou sem histeria. Terminou com ordem. José acompanhou Vinícius até a sala. Recuperou a mochila, registrou o ocorrido. Mirela redigiu um relato próprio, sem meias palavras. O gerente Paulo, que no início puxara para o lado errado, ofereceu-se para implementar o novo fluxo de segurança. Luz em cadeia. No corredor, enquanto os grupos voltavam para suas mesas, Vera passou pela janela grande. A cidade, que mais cedo parecia longe, agora aparecia próxima, quase ao alcance. Não era porque a rua tinha mudado, era porque ela, por dentro, tinha. Coisa de 5 centímetros de orgulho sadio que crescem quando a gente prova que não está aqui por engano. No meio do caminho, o celular vibrou. Dora. Mãe? Tá tudo bem? Vera gravou um áudio, voz sorrindo. Tá, minha filha. Deus colocou luz no ponto cego. Depois te conto. E o tênis do Zeca já é nosso. Do outro lado, um choro de alívio vazou pelo fone. Eu sabia, mãe. Eu sabia. Vera sorriu, os olhos marejados. Quando a gente não sabe, Deus sabe pela gente. De volta à sala de reuniões, aquela sala que hoje virou altar de valores, Vera passou a mão de leve no tampo da mesa, como quem sela um pacto com a própria história. Não era para limpar, era para agradecer. Ninguém viu e não precisava. Tem coisa que a gente faz só para que o coração saiba onde pertence. No elevador, cruzou com pessoas que horas antes a tinham julgado. Agora baixavam os olhos, alguns por culpa, outros por respeito. Ela não carregava rancor na bolsa. Levava apenas a Bíblia, um envelope para o tênis do neto e a certeza de que a vida tem reviravoltas que só a verdade sabe dar. E se você está aí acompanhando, guarda com você esse pedaço. Quando a luz chega, ela não grita, ela esclarece. Hoje, a luz chegou. Falta o desfecho? Falta. Porque justiça não é só pedir perdão. É colocar cada coisa no seu lugar e aprender com isso. E é isso que a gente vai ver agora. O que acontece quando quem humilhou decide reparar e quando quem foi humilhado escolhe, com firmeza e fé, o caminho da redenção. O resto do dia correu como quem aprende a caminhar de novo. Passos mais conscientes, palavras menos afiadas, portas que se abriam com cuidado.
Às 5 da tarde, Arthur enviou um e-mail para toda a empresa. Não era um texto frio de "comunicamos que..." Era direto com nome e sobrenome da verdade. A colaboradora Vera Lemos foi injustamente suspeita. A apuração interna comprovou sua plena inocência. Peço desculpas públicas e determino que qualquer anotação que a desabone seja apagada. A partir de hoje, adotaremos novos procedimentos de guarda e controle de itens de alto valor. O e-mail seguia com orientações práticas, mas o essencial estava ali: o reconhecimento. Vera leu no celular, encostada no corredor, e sentiu um nó soltar. A dor não sumia, mas ganhava lugar. Dignidade gosta de endereço certo. Às 6, a reunião final. Um desfecho que não prometia aplausos, prometia reparo. No mesmo salão onde a humilhação rondou, agora havia uma mesa com café quente, pão de queijo e bolo simples. Não era festa, era reconciliação. A equipe entrou devagar, como quem respeita templo. José ficou discretamente ao lado da porta, atento e sereno. Mirela trouxe um caderno novo, pronta para anotar aprendizados. Vinícius, sem pose, vestiu a humildade que o dia cobrou e prometeu pagar com atitudes. Dona Esther, com o anel já no dedo e o olhar menos duro, sentou-se à cabeceira por pedido de todos. Ao lado dela, Arthur, terno ainda impecável, mas o orgulho agora com bainha rebatida. Arthur pigarreou. Obrigada por ficarem. Hoje não é um dia qualquer. Hoje a gente arruma um canto da casa que estava bagunçado. O canto do respeito. Olhou para Vera. Eu gostaria de ler um documento que a doutora Paula do jurídico preparou. Pegou a folha, respirou. Declaração de retratação e reconhecimento. Declaramos que Vera Lemos, colaboradora da equipe de limpeza, foi indevidamente apontada como suspeita em ocorrência envolvendo o desaparecimento de um anel. As imagens e os relatos coletados comprovaram sua total inocência. Pedimos desculpas publicamente por qualquer constrangimento, dano moral e emocional. Reconhecemos seu comportamento exemplar, sua fé, seu profissionalismo e sua contribuição constante. A empresa se compromete a 1. Implantar protocolo de guarda de itens de valor. 2. Realizar treinamento obrigatório de ética e antidiscriminação. 3. Convidar a senhora Vera para liderar, com remuneração adequada, o programa Olhos que Enxergam, um ciclo de formação em cuidado, organização e respeito aberto a todos os setores. Ele baixou o papel. Não era teatro, era ajuste de rota. Vera assentiu, tocada. Eu agradeço. O nome limpo é o pão de cada dia da gente, e eu topo o convite. Mas com uma condição: que o programa não vire uma palestra para foto bonita, que vire prática, que cada gente daqui reconheça a outra pelo que ela é, não pelo que veste, pelo crachá, pela pele, pela função. A sala, sem combinado, murmurou um amém que não precisava ser igreja para ser sagrado. Mirela levantou a mão, tímida. Posso falar? Claro, disse Arthur. A secretária respirou. Eu já pedi perdão para a dona Vera. Agora eu queria pedir para a equipe toda. Eu me calei por medo. Não posso mais trabalhar com medo que me tira a coragem de fazer o certo. Estou me comprometendo a concluir um curso de integridade que a empresa indicar. E, se a dona Vera me aceitar, quero ser voluntária no programa dela. Vera abriu um sorriso que parecia abraço. Aceito, sim, e vamos caminhar juntas, mudar cultura da calo no pé, mas também da estrada aberta. Vinícius encarou o chão por um instante antes de erguer os olhos. Eu fiz o que não devia. Pensei em mim, nas minhas vontades, nos meus atalhos. Isso machucou minha avó, meu pai, essa empresa e principalmente a senhora, dona Vera. Eu não mereço o seu perdão, mas estou pedindo. A voz falhou e encontrou o suporte na mão de Dona Esther sobre seu ombro. E para que isso não vire só palavra, vou cumprir o que a área de RH propôs: devolver o anel à minha avó com um pedido público de perdão.
participar por 6 meses de um programa de serviço comunitário no abrigo onde a Lúcia da Copa é voluntária e financiar, do meu bolso, um fundo para estudos dos filhos e netos dos colaboradores de base, começando hoje com um par de tênis novo para o Zeca. Ele engoliu um sorriso encabulado. Se a senhora deixar, claro. Vera mordeu o lábio para segurar o choro. Eu deixo, e que cada passo do Zeca nesse tênis novo te lembre de andar direito. A sala respirou um riso leve, não de deboche, de alívio. Dona Esther ergueu a bengala um pouco, como quem chama a palavra. Eu tenho 78 anos e aprendi uma coisa tarde demais. A gente só é grande quando sabe voltar. Hoje, meu neto voltou, meu filho voltou. E eu também volto, porque desconfiei fácil demais. Virou-se a Vera. Eu quero, com sua permissão, apoiar o Olhos que Enxergam com uma doação para comprar equipamentos, materiais e o que mais a senhora precisar. E me comprometo a participar da primeira turma. Vou sentar e aprender. Aquilo sim era inversão bonita. Quem sempre mandou, agora escolhia aprender. José, que raramente pedia fala, levantou um dedo. Eu queria sugerir mais 2 coisas para o protocolo. Todos olharam. Primeiro, que a gente institua um momento de humanidade de 5 minutos em cada reunião grande, para olharmos quem está servindo café, quem arrumou a sala, para chamarmos pelo nome. Segundo, que cada setor faça um rodízio trimestral de vivência, um dia com o pessoal da limpeza, da recepção, da copa, não para romantizar, mas para entender. Arthur sorriu de lado, sincero. Aprovado. E quero ver diretor passando pano também, inclusive eu. Riso geral. Riso bom, que não diminui ninguém. Foi então que Vera puxou da bolsa uma Bíblia pequena. Não para impor, para partilhar. Minha mãe sempre disse, quando Deus quer ensinar, Ele usa o chão que a gente pisa. Hoje, Ele usou o chão daqui. Abriu no salmo que sabia de cor. Não leu? Falou, Deus exalta os humilhados. Pausa. Mas não é mágica. Às vezes, a exaltação é colocar as coisas no lugar, pedir perdão, reparar, aprender. Eu saio daqui sem rancor, com cicatriz porque ferida existiu. Mas cicatriz, quando a gente cuida, vira mapa de onde a gente não quer voltar. Houve então um gesto simples que definiu o dia. Arthur se levantou, caminhou até Vera e estendeu a mão. Não como chefe que cumpre protocolo, como homem que reaprendeu o básico. Vera apertou e os dois se abraçaram com distância respeitosa. A sala de novo aplaudiu breve, na medida. A reconciliação não é espetáculo, é semente. Depois, tudo ganhou contorno de prática. O jurídico recolheu assinaturas no documento de retratação e no novo protocolo de guarda de itens. O RH abriu uma planilha de inscrições para as turmas do Olhos que Enxergam. Lúcia da Copa foi a primeira, depois José, depois o gerente Paulo. A comunicação interna tirou uma foto, sem filtros glamurosos, sem ângulos de propaganda, e escreveu uma legenda simples. Hoje aprendemos a ver. E, no rodapé, uma frase de Vera. Respeito não é favor. Quando o relógio bateu 7, a empresa respirava outra temperatura. Vera desceu com José rumo à rua. O céu estava num azul que já pedia noite, mas um último raio de sol teimava em dourar a fachada de vidro. Zé, Deus é caprichoso, né? Brincou ela. Caprichoso e justo, devolveu ele. No caminho passaram na loja popular. A vendedora reconheceu Vera do amanhecer e abriu um sorriso. Chegou o 35, solado reforçado, do jeitinho. Vera pagou e Vinícius, que insistira em acompanhar, colocou discretamente um cartão na mão da vendedora. Esse e mais 2 pares para quando for preciso, sussurrou. A vendedora piscou, surpresa. Que Deus abençoe. Ele já abençoou, respondeu Vera. Na casa de Dora, o cheiro de comida de novo abriu os braços. Zeca veio pulando com os cadarços desamarrados, como quem já adivinha notícia boa. Vó,
Vera tirou da sacola o tênis novo, preto com detalhes azuis, solado firme. O menino pegou, cheirou como todo menino faz e sorriu de orelha a orelha. Posso experimentar? É para isso. Calçou, levantou, correu pela sala e parou na porta. Esse tênis corre sozinho. Todos riram. Vera se abaixou, arrumou o cadarço e falou baixinho. Promete que você só vai correr em direção ao que é certo? Prometo, vó. Dora, com os olhos marejados, abraçou a mãe. Obrigada. Obrigada nada, filha. Foi Deus. E foi a coragem que você me ensinou, quando o mundo disse que eu não dava conta e eu dei. Depois do jantar, sentadas na varanda, Dora quis os detalhes. Vera contou tudo, com calma. As frases não eram de raiva, eram de testemunho. Mãe, você não teve medo? Perguntou Dora. Tive. Quem disse que coragem é não ter medo? Coragem é levar o medo pela mão e mesmo assim fazer o que é certo. Dora apoiou a cabeça no ombro dela. Eu tenho orgulho da senhora. O coração de Vera inchou do jeito bom, aquele que não estoura, só aquece. No dia seguinte, a primeira aula do Olhos que Enxergam foi no auditório e parecia mais roda de conversa do que aula. Vera começou com um pano de microfibra na mão. Eu passei a vida tirando mancha. Hoje eu quero falar da mancha que não sai com produto, a do preconceito. E como a gente evita sujar de novo. Contou em linguagem simples a diferença entre olhar e enxergar, entre ouvir e escutar, entre mandar e liderar. José trouxe exemplos do dia a dia. Lúcia ensinou como o cuidado com a copa diz muito sobre como cuidamos das pessoas. O gerente Paulo, corajoso, contou da vergonha que sentiu e do compromisso de não repetir frases que envergonham. Mirela compartilhou o peso do silêncio. Vinícius, discreto no fundo, anotou tudo e saiu da aula direto para o abrigo, onde passou a tarde lavando louça e ouvindo histórias de gente com fome de pão e de respeito. As semanas seguintes viraram um capítulo novo. Não perfeito, mundo perfeito é invenção de Folder. Mas melhor, o protocolo de guarda de itens reduziu o risco de sumidouros. O momento de humanidade no início das reuniões virou um respiro necessário. 5 minutos para chamar pelo nome, agradecer o básico, lembrar que nada funciona sozinho. A vivência por rodízio derrubou muros. Diretor lavando banheiro descobre que é mais difícil do que assinou no contrato. Analista atendendo na recepção entende que gentileza é técnica. E aos poucos, comentários repetidos demais foram morrendo de inanição. Ninguém achava graça quando alguém dizia essa gente, porque agora essa gente tinha rosto, história e lugar. E Vera continuou sendo Vera, só que com microfone. Ainda gostava de chegar cedo, ainda preferia pão com manteiga ao croissant do buffet, ainda orava baixinho encostando o pano na mesa. Mas agora era consultada sobre fluxos, sobre ambientação, sobre segurança, sobre dignidade. Ganhou o crachá com o título novo, mas o que mais valia para ela era o sobrenome que sempre teve e que ninguém mais tentaria manchar. O salário melhorou o que precisava ser melhorado em casa. Zeca ganhou o tênis e depois a inscrição na escolinha de futebol do bairro. Dora respirou aliviada. A fé que nunca faltou agora tinha espaço para agradecer em vez de pedir o básico. Numa tarde de sexta, perto do pôr do sol, Vera cruzou com Dona Esther no elevador. A velha senhora sorriu, diferente do primeiro dia. Eu queria que a senhora soubesse que desde aquele dia eu mudei a forma como olho para quem abre a porta para mim, serve meu café, limpa minha mesa. Não é favor, é justiça. Vera apertou a mão dela. A senhora sabe que eu gosto de verdade dita com letra grande. As duas riram. Ao sair, Dona Esther virou. Ah, e outra coisa. O anel eu resolvi guardar em casa. Mas, de vez em quando, eu quero vir aqui sem ele, só com minha palavra. É bom acostumar a riqueza a andar sem joia.
No último dia do mês, a empresa fez um encontro simples no auditório para fechar o ciclo. Não teve palco alto, não teve discurso pomposo, teve relatos. O rapaz da TI contou como o rodízio de vivência mudou a cabeça dele. A moça do jurídico confessou que quase repetiu a frase essa G e parou no meio, lembrando da vergonha. José foi aplaudido de pé por ser ponte. E Arthur, com segurança genuína, disse: "Hoje eu não carrego a mesma régua. Descobri que medir gente com régua errada entorta o mundo." Vera fechou o encontro com um convite. Se você que está me ouvindo já foi tratado como invisível, não deixe que isso apague sua luz. E se você um dia tratou alguém assim, não jogue poeira por cima. Levante a mão, peça perdão, conserte. Sabe por quê? Porque Deus exalta os humilhados, mas Ele também corrige os soberbos que aceitam aprender. Uma pausa. E a gente precisa de um mundo com mais aprendizado e menos dedo apontado. Agora, e aqui eu falo com você que nos acompanha, me diz, já viveu uma injustiça que te tirou o chão? Como foi quando a luz chegou? Escreve nos comentários a sua lição, porque sua história pode ser a mão de alguém hoje. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like para que mais pessoas a encontrem. Compartilha com quem precisa de esperança. E se você acredita que respeito não é favor, escreve aí: "Eu enxergo." Vamos encher essa tela de luz. Porque no fim, toda essa história não é sobre um anel que some e reaparece. É sobre o brilho que nunca deve se apagar, o da honestidade. É sobre uma faxineira que ensinou executivos a olhar no olho. É sobre uma empresa que aprendeu a pedir perdão. E é sobre nós que sempre podemos escolher passar de olhos fechados pelas pessoas ou aprender de uma vez por todas a enxergar.